Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine e na aula de Química de hoje nós vamos falar sobre as funções químicas inorgânicas, tá? Eu peço que vocês peguem aí o material de vocês, o livro, o caderno, o lápis para estar fazendo anotação e acompanhando a aula, ok? Se não pegaram ainda o material, dê uma pausada no vídeo para estar podendo pegar o material de vocês, ok? Bom, pessoal, as funções químicas, tá? Primeiramente falando sobre ela, o que são essas funções químicas, o que é que a química busca estudar com isso? Bom, a função química, ela vai pegar todos os compostos, organizar todas as substâncias em grupos. Então, ela vai pegar essas substâncias e vai reunir essas substâncias em grupos. E como é que ela vai separar esses grupos? Ela vai separar os grupos de acordo com as suas propriedades semelhantes. Então, o que tiver de característica semelhante, eles vão separar em grupo. Então, é isso que a função química vai fazer. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar as substâncias que têm em comum, por exemplo, o sabor azedo, como aqui o do limão. Então, essas substâncias que nós conhecemos por cítricas, ela vai separar em um grupo. Então, toda substância que tem essa característica azeda, ela vai ser separada em um grupo, como, por exemplo, o limão, vinagre, laranja. Então, elas são de um grupo. Aí é isso que a função química vai fazer, ela vai separar esses grupos. Outro grupo de substância que pode ser separado também são aqueles de remoção de limpeza, de gordura, que são aqueles produtos de limpeza. Já aí, esses que têm essas características já pode fazer parte de outro grupo. E outro que são aquelas substâncias que têm sódio, como sal de cozinha, bicarbonato. E aí, todas essas substâncias, elas são separadas e caracterizadas em um grupo diferente. E quais são esses grupos, professora? Bom, primeiro aqui a função resumida do que é a função química. Função química, o que seria? Função. Ela corresponde a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, como eu expliquei para vocês, né? As que vai ter característica azeda, então ela vai ser separada em grupo. Aqui tem característica de remoção de gordura, vai ser em outra. Aqui tem sal, em outro. Então, cada substância ela vai ser caracterizada em um grupo. E é essa a função da função química. Elas são classificadas em funções orgânicas e inorgânicas, tá? Hoje nós vamos estudar as inorgânicas. E quais são essas funções, essas substâncias inorgânicas? Elas são divididas em 4 grupos, tá? Elas são classificadas em 4 grupos principais, que são os ácidos, bases, sais e óxidos. 4 grupos, então nós vamos ter 4 grupos em substâncias inorgânicas da química, tá? Que vão ser ácidos, bases, sais e óxidos. Então, esses 4 grupos, a gente vai classificar cada um deles e ver a característica de cada grupo e quais são as substâncias que vão se encaixar em cada grupo, tá? Na aula de hoje, nós só vamos ver a introdução dos ácidos, ok? Então, a cada aula nós vamos ver cada um, ácidos, bases, óxidos e sais, certo? Bom, e o que seria um ácido? Vamos começar a falar sobre o ácido primeiro. O ácido, acredito que vocês já ouviram falar nessa palavra, já ouviram falar em frutas ácidas. Então, o ácido ele vem do latim, que quer dizer azedo. Então, todo ácido ele tem uma característica que ele vai caracterizar esses ácidos por ser uma substância azeda, que tem um gosto azedo. Então, todo ácido ele tem esse gosto azedo. E esses ácidos eles são presentes em nosso dia a dia, em diversos produtos do nosso cotidiano, como, por exemplo, limão, laranja, que são os ácidos cítricos. Nós também podemos encontrar ácidos nas baterias dos automóveis, em soluções ácidas de sulfúrico, que é aquela substância que a gente coloca em banheiro, em limpeza para banheiro, ácido muriático, pedras que têm um componente de ácido clorídrico. Então, todas essas substâncias contêm ácido. Vinagre também possui ácido. Então, todas essas substâncias elas são caracterizadas no grupo de ácido, tá? Por quê? Porque todas elas têm
essa característica azeda. E como é que a gente faz para classificar, identificar quais são essas substâncias que são ácidas? Porque eu já falei para vocês, que são substâncias que têm características de serem azedas, mas eu posso provar toda substância para saber se ela é azeda ou não. Eu poderia pegar um ácido muriático, por exemplo, e colocar na boca e provar que ele é azedo? Lógico que não, porque nem todos os ácidos são inofensivos. A maioria deles podem sim prejudicar a saúde e até mesmo causar a morte, como essas substâncias que eu falei para vocês. O ácido sulfúrico, ácido muriático, ácido clorídrico. Então, tem muitos ácidos que vão ocasionar mal à saúde. Então, nem todos nós podemos provar e ver se ele é um ácido ou não. Então, como é que a gente vai fazer para identificar o que seria um ácido ou não? Bom, para a gente identificar o que é um ácido, a gente vai usar a teoria da dissociação iônica de Arrhenius. O que foi que ele fez? Esse químico, ele verificou que algumas substâncias ela conduz corrente elétrica e outras não. E como foi que ele fez esse experimento? Ele pegou vários tipos de substâncias, aqui eu coloquei o sal e o açúcar, e aí ele pegou essa substância e colocou dentro de uma solução líquida, colocou na água, tá? Então ele pegou o sal, pegou o açúcar, diluiu em água essa substância, e aí ele foi, depois que ele diluiu essa substância, por exemplo, o açúcar, ele olhou e viu que o açúcar, quando ele era diluído na água, as moléculas, depois que se degradavam, elas ficavam neutras, ou seja, ela não conduzia corrente elétrica. Então, ele colocou todo o aparelho, ligou aqui a uma pilha e viu que quando o açúcar era diluído em água, ele não conduzia corrente elétrica, a luz ela continuava apagada. Então, essa solução ela não permite corrente elétrica. Já com o sal, ele diluiu o sal na água e ele viu que depois dessa dissolução, o sal ele se tornou uma substância condutora. Ele conduziu corrente elétrica, assim acendendo a luz. Então, ele viu que as substâncias que tinham capacidade condutora de corrente elétrica, elas são consideradas ácidos. E já as que não têm, não são consideradas ácidos. Então, é assim que a gente vai diferenciar o que é um ácido e o que não é. Os ácidos, além da sua característica azeda, eles têm uma facilidade de condução de corrente elétrica, quando são diluídos em uma substância líquida. Tanto que, segundo a teoria de Arrhenius, ele colocou um limão, ele fez toda a ligação, ligou numa lâmpada, e aí essa lâmpada ela se acendeu. Então, ele viu que, após essa lâmpada ter acendido, os íons que estavam presentes aí dentro do limão, ele era condutor de corrente elétrica, assim caracterizando os ácidos, uma solução condutora de eletricidade. E aí, depois de explicar o que foi, como foi que ele fez esse experimento, Arrhenius ele definiu os ácidos como? Ele definiu que todo composto molecular que em solução aquosa sofre ionização, produzindo exclusivamente o cátion H+, ou H3O+. Então, Arrhenius ele definiu que os ácidos são definidos de acordo com todo composto molecular. Então, todo composto que em uma solução, por exemplo, na água, quando ele for diluído, como eu expliquei para vocês, ele vai sofrer uma ionização, produzindo o cátion H+, ou o H3O+, que conduz corrente elétrica. Então, se eu pegar aqui um ácido, qualquer ácido, tá? Se eu pegar qualquer ácido, mais o H2O, que vai ser a água, eu pegar o ácido e a água, e eu diluir essa substância aqui, eu vou ter H+, ou H3O+. Então, esses mesmos processos de ionização, com liberação de cátion e hidrônio,
que é o H3O+, ocorre em todos os ácidos. Então, todos os ácidos que forem colocados em contato com a água, o resultado dessa reação vai ser sempre H3O+, ou H+. A gente, para facilitar, nós costumamos utilizar somente o cátion hidrogênio, que é o H+. Então, toda vida que uma substância ácida ela reagir com a água, o seu produto, depois a consequência dessa reação, ela vai dar o cátion hidrogênio, que é o H+, tá? Para facilitar, mas ela pode ser apresentada tanto em H3O+, como também em H+, ela pode vir numa questão. Então, sempre que tiver H3O+, ou H+, depois de uma reação, significa que essa substância, esse composto, é um ácido. Bom, pessoal, peço que vocês façam aí essa atividade de química, tá? De 4 questõezinhas, vocês vão escrever no caderno para posteriormente estar me mandando, ok? E por hoje é só.